Bom dia, senhores! Como vão? Tudo bem? Espero que aí, apesar de toda essa realidade complicada que nós estamos vivendo, que você se encontre bem, que sua família se encontre bem e que nós possamos aí continuar nossos estudos de uma forma tranquila e proveitosa, apesar de toda essa doidura aí que nosso país e nosso mundo está vivendo, tá? Seguinte, nós vamos continuar nossos estudos de hoje, mas agora mudando diametralmente, tá? Nos vídeos passados, nas aulas anteriores, nós estávamos vendo a Mesopotâmia, depois nós fomos para o Egito, agora nós vamos olhar para o outro lado do mundo. Quando nós estudamos história, normalmente nós temos um olhar um tanto quanto eurocêntrico, tá? Mas isso não é muito adequado. Então, para tentar mudar isso, os documentos oficiais estão buscando que nós olhemos um pouquinho para os outros povos, os outros locais, tá? Então, nós vamos começar a ver os chamados povos pré-colombianos. Só aí, em eu chamar um povo de pré-colombiano, já fica muito clara a ideia de eurocentrismo, não é? Tá? Por quê? Bom, se eu estou falando de pré-colombiano, a primeira caracterização que eu dou para esse povo é que ele existiu antes da chegada dos europeus aqui na América. Ou seja, a América se divide antes e depois dos europeus. Tá? Isso é eurocentrismo. É pensar na nossa história como se ela estivesse necessariamente ligada à história europeia. É claro, nós somos brasileiros, falamos o português. Por quê? Porque fomos colônia de Portugal. A gente sabe da importância da Europa para a história mundial, mas a gente não pode esquecer que toda vez que a gente trata dessa forma, tem um olhar aí voltadinho para a Europa. Bom, a América foi povoada em diferentes ondas desde o período paleolítico. Desde a pré-história, nós temos a ocupação da América. E aí nós temos três grandes teorias que falam sobre a ocupação da América. Tudo isso vocês já viram, eu sei, só estou querendo retomar. Nós temos a teoria que vai falar sobre a Beríngia, quando aqui a Sibéria e o Alasca estavam unidos pelo Estreito de Bering, tá? Então, os homens vieram pela Ásia. Nós temos a teoria malaio-polinésia, que eles vieram de barco aqui a partir da Malásia. E nós temos a teoria da Niede Guidon, que é uma arqueóloga brasileira que diz que os homens, alguns grupos humanos vieram diretamente da África de barcos para a América. Mas, independente de como é que os homens chegaram aqui na América, nós estudamos alguns povos em especiais e outros não. Tá? Nós vamos estudar o que antigamente era chamado de grandes civilizações ou civilizações superiores, que deixaram grande registro material para a gente. No norte da Europa, nós temos o que nós vamos chamar de índios americanos. Péssima nomenclatura, tá? Mas é assim que tradicionalmente ficou conhecido. Índios brasileiros aqui embaixo também, péssima nomenclatura. Vocês já sabem disso, mas eu vou só citar. Por que a gente chama os nativo-americanos de índios? Porque quando Colombo chega na América, ele acha que ele chegou na Índia. Por isso ele chama quem está aqui de índio. Nativo americano é melhor, tá? Mas a gente tem que entender que há uma diferença entre o que seria mais correto e mais apropriado do que a história já solidificou, já tornou comum ao ouvido. Tá?
Bom, tirando esses dois aí, os índios americanos e os índios brasileiros, nós temos três grandes civilizações, que são os astecas, os maias e os incas. Tá? Os astecas e os incas serão motivo de outros vídeos, de outras aulas. Hoje nós vamos nos dedicar ao povo maia, à civilização maia. Tá? Antigamente a gente tinha o hábito de chamar os maias de os gregos da América, tá? Por causa de várias coisas que tinham a ver aí os gregos com esse povo. Bom, vamos olhar para eles então com um pouquinho mais de cuidado. Os maias, eles vão ficar nessa regiãozinha aqui da América, que a gente chama de Mesoamérica. Onde fica isso? Bom, olhando aqui no mundo, é nessa região chamada de Península de Yucatán, que pega parte, ó, vocês têm conhecimento geográfico aí, sabem reconhecer que aqui é a América do Norte, América Central e América do Sul. Que pega, agora está mais próximo, tá? Belize, Honduras, Guatemala e um pedacinho do México, tá? Então, são três mapas que eu mostrei para vocês, cada vez se aproximando mais para a gente ter. Então, é nessa região aqui onde nós vamos ter o aparecimento dessa civilização maia. Bom, por que a gente fala povo maia ou civilização maia ou os maias, sempre no plural? Porque os maias, eles nunca criaram um grande império. A gente vai falar de confederação de cidades-estado. Na Mesopotâmia, quando nós estudamos a Mesopotâmia, nós olhamos que eram várias cidades-estado, eventualmente uma delas crescia e dominava toda a região. E aí nós vamos ter o Império Babilônico, o Império Assírio. Tá? Na região dos maias isso não vai acontecer. Eventualmente uma cidade dominava duas, três à sua volta, mas nós nunca tivemos um grande império maia que dominasse todo. O que nós tínhamos aí em comum? Cultura, nós tínhamos religião comum, nós tínhamos a língua, o idioma, os hábitos que eram comuns, tá? A matemática, a astronomia deles que era evoluidíssima, a matemática deles que era muito grande. Tá? A civilização maia vai passar aí por três fases: período pré-clássico, período clássico e período pós-clássico. Tá? Uma definição bastante genérica, tá? Mas o que nos interessa mais é realmente o período clássico dos maias aí. Espera aí que agora a minha cara ficou muito grande, deixa eu diminuir. E aí? Então vamos lá. Os maias, olha que imagem maravilhosa essa, não é? Isso aqui é a pirâmide maior da cidade de Chichén Itzá, ou a pirâmide de Chichén Itzá. Ela é belíssima, tá? Uma das maiores estruturas construídas no mundo e feita aqui na América. Tá? O período clássico dos maias, ele vai ser entre 250 e 900. Então, a gente pode colocar aí entre o século 3 e o século 9 depois de Cristo. Depois disso, a partir do ano de 900 depois de Cristo, eles entram num declínio até quase desaparecer. Quando os europeus chegam aqui, os maias já estão nessa decadência absurda. Tá? Esse período clássico aí vai ser o período de grande fortalecimento, de crescimento das grandes construções maias, tá? E do aparecimento dessas grandes cidades. Como eu já disse para vocês, os maias eles não vão formar um império, eles vão ser uma confederação de cidades, estados autônomas e independentes entre si. Dessas, as mais importantes vão ser Chichén Itzá, olha que linda a cidade de Chichén Itzá, que hoje é um grande roteiro de viagem, tá? Turismo muito forte. Nós vamos ter Tikal,
Tá vendo como a arquitetura dela é muito semelhante? Tá? Tikal e Chichén Itzá tem as pirâmides, que são os templos aí, mas são bem diferentes uma da outra. Nós vamos ter Calakmul. Calakmul é um dos sítios, um dos maiores sítios arqueológicos hoje ainda em exploração. Tá? Repara que grande parte da cidade está ainda perdida no meio da floresta, não foi limpo que nem Chichén Itzá e Tikal, tá? Mas construções gigantescas, belíssimas. E Mayapã, outra cidade importantíssima. Tá? Então, repara aí, todas essas cidades com grandes complexos, complexos arquitetônicos, prédios altíssimos, templos grandes. As cidades maias, elas tinham basicamente duas funções. A primeira, claro, religiosa e administrativa, e comercial. Os maias, eles estabeleciam comércios entre cidades e intracidades também. Tá? Olha como é maravilhosa a arquitetura, né? A riqueza de detalhes, o trabalho em pedra. Por isso que antigamente a gente chamava de civilizações superiores. Um termo que hoje já caiu em desuso, mas dá para entender por que ele era usado assim. Cada cidade era governada de uma forma particular, mas em geral todas elas tinham um rei. E esse rei, normalmente, ele tinha sucessão patrilinear, ou seja, passava de pai para filho, ou dinasticamente, caso não houvesse mais uma linha direta entre pai para filho, para o homem mais velho, mais próximo aí. Em alguns casos, nas cidades maias, também podia aparecer rainhas. Quando o próximo rei ele era pequeno demais para governar, a mãe dele podia assumir o trono temporariamente aí como regente. Tá? Então, a mulher tinha aí uma possibilidade de ter um papel. Porque o rei, ele não é só uma figura política. Ele também tem um papel importantíssimo na guerra como chefe militar e ele é um representante dos deuses. Ele tem um papel divino muito importante como interlocutor entre a população e os deuses. Tá? Bom, seguindo aí, essa aqui é a pirâmide social. As sociedades maias, de uma forma geral, elas eram sociedades de ordens estratificadas, sociedades onde você tinha sua posição social determinada pelo seu nascimento. Tá? E aí, no topo da pirâmide, o rei, poder hereditário, que governava normalmente com o auxílio de um conselho formado pelos nobres, pelos chefes das grandes famílias nobres. Nós tínhamos uma nobreza que era formada por parentes do rei, pela família do rei, os grandes funcionários públicos, os chefes militares e os sacerdotes. A gente não pode esquecer que os maias eles eram politeístas. Esse já é um termo que já é tranquilo para a gente. Poli, vários, theos, Deus. Então eles já acreditavam em vários deuses. Tá? E, portanto, se eles tinham vários deuses, eles precisavam de vários sacerdotes para cuidar das cerimônias de cada um desses deuses aí. E aí, por último, os artesãos, trabalhadores livres, comerciantes e agricultores. A maior parte da sociedade maia é de agricultores. Apesar de a gente ter uma intensa vida urbana, a maior parte da população vive no campo, vive da agricultura. E depois aí nós temos um pequeno número de escravos, tá? Que ou era prisioneiro de guerra, ou era por dívida, ou era condenado à escravidão por causa de crimes pelo rei. Bom, como eu disse, a maior parte da sociedade maia ela é formada de agricultores, logo a economia
maia vai ser também com base na agricultura, principalmente, majoritariamente, a agricultura do milho. O milho era importantíssimo, tá? Eu vou voltar nessa imagem já para vocês, mas olha aqui, tá? O milho sendo trazido pelos deuses para a humanidade, tá? Isso aqui é um dos deuses maias e ele entregando o milho, tá? Então, a conexão divina para trazer o milho, ou seja, o Deus não ia trazer uma coisa pouco importante, o milho era fundamental. Na Mesoamérica, até hoje, eles comem centenas de tipos de milho diferentes. Tá? Milho preto, milho vermelho, tá? O milho amarelo normal, milho branco. Então, é muito comum. Além do milho, eles também plantavam feijão, a piteira, que serve para fazer balaio, fazer cesto, né? Muito utilizado na agricultura e no cotidiano mesmo. Além disso, tomate, abóbora, mandioca, batata doce, várias outras coisas. Mas o principal, o cerne aí da economia maia é a agricultura do milho. Tá? O que eles fazem com esse milho? Vocês já devem ter visto na comida mexicana aquelas tortilhas. Tá? Então, faz uma espécie de farinha e você faz um pão que você vai comer as outras coisas. O milho é a base da alimentação maia. Bom, vale lembrar que os maias, eles tinham um sistema de irrigação muito avançado. Eles conseguiam trazer água bastante distante para irrigar seus campos de milho aí, ok? Bom, ainda falando sobre os maias, mas agora sobre a cultura deles, o sacrifício humano era muito importante. O sacrifício humano era base da cultura maia. Eles acreditavam que o sangue era importantíssimo para acalmar, para aplacar a ira dos deuses. Então, você tinha que fazer sacrifícios quase diários para acalmar os deuses. Alguns historiadores chegam a dizer que o sacrifício humano vai ter uma função para os maias também política. Por quê? Quanto mais importante é a pessoa que é sacrificado, mais os deuses vão gostar. Então, era comum aparecer grupos de caçadores de pessoas. Então, eu formava um grupinho e eu ia caçar pessoas importantes de outras cidades, chefes locais de outras cidades, para trazer para minha para sacrificar. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou enfraquecendo a outra cidade. Então, tem esse papel político aí. Mas, enfim, apesar disso, a gente sabe que a prática sacrificial entre os maias ela era diária, ela era frequente, ela era habitual. Tá? O sacrifício normalmente era por decapitação e tirar o coração ainda vivo. Eles usavam obsidiana, que é uma pedra vulcânica extremamente afiada, para abrir o peito e retirar o coração ainda pulsante e depois decapitar, cortar a cabeça. Então, fazia parte da crença deles a necessidade de muito sangue aí para ser oferecido, para ser ofertado aos deuses. Quando passava por algum problema muito sério, o número de sacrifícios aumentava vertiginosamente. Então, está em seca, vamos matar centenas de pessoas, porque os deuses estão precisando desse sangue para ficarem mais calmos, para ver como nós os adoramos. Terrível, não é? Pensar assim. Bom, uma outra prática importante dos maias, não exclusiva dos maias, não eram só os maias que faziam, mas que eles também praticavam muito, é o tlatili. O tlatili era um jogo, era uma prática esportiva. Esse aqui é um campo de tlatili na cidade de Chichén Itzá. Tlatili, Chichén Itzá, parece até trava-língua, né? Bom, enfim, no que consistia esse esporte? Olha aqui, gente, olha o tamanho das pessoas. Tá vendo aqui esses dois aros? Tá vendo aqui? Bom, o tlatili era um esporte jogado com bola
E aí, o objetivo era fazer essa bola atravessar esses aros aqui. Então, eu consigo jogar a bola por dentro. Tinha uma bola, voltando aqui, ó, um círculo de um lado, outro círculo de outro. Então, o time tinha aqui, time A atravessa a bola aqui, time B atravessa a bola aqui. Legal, prático, fácil, máximo esporte, eba! Mais ou menos. Primeiro, essa bola ela era feita de látex maciça, então ela podia chegar a pesar 5 quilos, ou seja, então não é muito fácil, e você só podia jogar esse esporte, você não podia tocar nem com as mãos e nem com os pés, era cotovelo, joelho e torso, tá? Era aí que você tinha que fazer. E a regra mais comum, mais conhecida para a gente era que o time que fizesse 5 pontos vencia. Não tinha tempo, pelo menos não que a gente saiba, não pelos registros que a gente tem. Era um esporte muito praticado na Mesoamérica, os astecas também vão praticar, em várias regiões ele vai aparecer, mas os mais vão praticar muito. E aí lembra que eu falei para vocês que o sacrifício era importante na cultura maia? Então, o time que perdia, o capitão era sacrificado. Tá? Então, era bom você ganhar, né? Senão, às vezes, em algumas épocas, os maias sacrificavam toda a equipe que perdeu. Tá? Então, é bom ganhar, né? Imagina se você é o capitão do time e corre o risco de ser morto, ser sacrificado aos deuses, caso você perca no esporte. Melhor não, né? Bom, enfim, o tlatili era um esporte bem típico, praticado pelos maias com grande frequência. Tão importante para eles e tão habitual quanto o futebol para a gente. Tem algumas cidades mesoamericanas que contavam com arquibancadas para mais de 1.000 pessoas. Tá? Então, você consegue imaginar aí que você não ia construir uma estrutura dessa em pedra com arquibancada se fosse uma coisa eventual. Então, fazia parte realmente do cotidiano deles. Uma outra coisa muito importante dos maias eram a contagem de tempo, eram os calendários. Tá? Eles trabalhavam com 2 calendários concomitantes. Um calendário solar de 360 dias mais 5 dias de azar. Tá? Olha aí a contagem certinha que eles já conseguiram fazer. Tá? Que é esse calendário aqui. E o calendário religioso, que tinha 260 dias. Esses calendários eles usavam ao mesmo tempo. Então, quando eles tinham uma noção cíclica do tempo, então, acabou um, começa outro, acabou um, começa outro. Tá? Então, tinha os eventos religiosos e os eventos cotidianos. Por isso, os 2 calendários ao mesmo tempo. Tá? E aí eles faziam grandes ciclos de tempo de um para o outro. Por causa desses calendários é que nós descobrimos depois que eles tinham um desenvolvido sistema de astronomia. Eles faziam observação celeste de maneira muito efetiva, por isso que eles conseguiram chegar a calendários tão precisos. Uma outra grande contribuição dos maias para a gente foi a escrita. Tá? E por isso nós sabemos muito sobre a cultura deles. Eles tinham uma escrita extremamente complexa, contando com mais de 800 símbolos. Era uma escrita ideográfica, tá? Ideogramática, onde cada símbolo desse pode representar ou uma ideia completa, ou pode representar um som, ou pode representar uma palavra. Tá? E aí eles tinham o hábito de escrever nas paredes, bem semelhante aos egípcios, né? Algumas pessoas, alguns historiadores vão falar inclusive em hieróglifos. Por quê? Porque essa escrita tinha um lugar especial no templo, tinha um lugar especial na vida religiosa. Tá? Então, e lembra que hiero é sagrado, né? Então, escrita sagrada, tanto quanto a egípcia. Mas a escrita maia, ela era também bastante complexa, também bastante artesanal e bela, né? Olha aqui, gente, olha a complexidade dessas esculturas na pedra,
para fazer a escrita. Tá? Então, a gente percebe que os maias, eles eram um povo extremamente desenvolvido materialmente, extremamente aptos na construção de cidades, na construção de estradas que ligavam, tudo isso, tá? Mas, a partir do ano 900, a partir do século IX, finalzinho do século IX, início do século X, o povo maia, a civilização maia entra em declínio. Não se tem exatamente o conhecimento de o que levou a isso, tá? Alguns historiadores pensam que mudança climática, secas muito prolongadas, esgotamento do solo, que era mal usado, né? Eles plantavam milho, isso esgota o solo, e aí fez com que eles tivessem que abandonar a região onde eles moravam para ir para novas regiões fazer plantação. Alguns historiadores falam em doenças, em grandes epidemias que destruíram as cidades e as pessoas acabaram indo morar no campo. O fato é que do ano de 900 até a chegada dos espanhóis, a civilização maia estava em decadência, em franca decadência. Tanto que, quando os espanhóis chegam, as grandes cidades maias já não existem mais. Você tem o povo maia em pequenas vilas, pequenas aldeias, mas esses grandes complexos de construção em pedra já estavam abandonados aí, já não haviam mais grandes populações vivendo. Mesmo assim, é uma civilização notável, é uma civilização importantíssima e muito desvalorizada, que pouco a gente ouve falar, né? Quando muito na escola. Tá? Mas, apesar disso, esses lugares ainda valem a pena visitar. Tendo a oportunidade, o turismo é um negócio bem legal de se fazer, né? Para visitar, conhecer esses lugares todos. Certo? Bom, numa próxima aula nós falaremos sobre astecas e depois sobre os incas. Tá? Os astecas e os maias que nós vimos hoje, eles compartilham o local geográfico. Tá? Eles vão morar na mesma região, em tempos diferentes. Certo? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado da aula. Ficou uma dúvida? Anota aí, deixa a perguntinha no comentário, entre em contato comigo que eu teria o maior prazer de te ajudar. Do contrário, o que eu tenho para falar para vocês é